Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje foi sugerido por um telespectador e ele é profundamente perturbador. Na verdade, a maioria de nós nunca pensou nesse assunto, mas é uma questão doutrinária muito séria e muito severa. E tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus. A pergunta que nós vamos fazer e a doutrina que nós vamos discutir é a seguinte. O Senhor Jesus encarnado, né, quando ele veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria e tal, ele tinha capacidade para pecar? Né? Nós sabemos que Jesus, Deus não peca e tal. Tá. Sabemos também que Jesus nunca pecou. Certo. A pergunta que fica é: Jesus não pecou porque era impossível para ele pecar como Deus, ou ele não pecou porque ele não quis pecar? Essa é a pergunta que nós vamos discutir, né? A pessoa do Senhor Jesus tinha a capacidade de cometer transgressões contra a vontade e a lei de Deus, caso assim desejasse, né? Nós sabemos que Adão, no Éden, decidiu pecar e pecou. E o resultado todos nós conhecemos. Nós sabemos também que se Jesus tivesse pecado, não haveria salvação para ninguém e todos nós estaríamos irremediavelmente condenados à perdição eterna. Também sabemos disso. O que nós queremos discutir é: o Senhor Jesus, durante a sua encarnação, durante a sua vida aqui no planeta Terra, poderia ter caído em alguma cilada do diabo? Poderia ter cometido alguma transgressão? Poderia ter frustrado os planos salvíficos de Deus, jogando por terra tudo aquilo que Deus havia planejado para a nossa salvação? Ou não? Para Cristo seria absolutamente impossível cometer qualquer transgressão ou desobediência aos desígnios de Deus. Vale a pena refletir sobre o assunto. Vai enriquecer o nosso conhecimento a respeito de quem foi, de fato, ou de quem é, né, o Senhor Jesus, e o tamanho e a extensão da obra que ele realizou por nós, para que um dia estivéssemos todos na eternidade. Glória a Deus, porque Jesus venceu. Mas ele venceu porque resistiu? Ou ele venceu porque era impossível para ele pecar? Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje é o dia em que o presente a ser oferecido é o kit da Jo Rezende, então não perca tempo. Entre lá na nossa página na internet, vejamsó.com.br, vote na enquete para que você possa se habilitar e melhorar suas chances de ganhar o kit Jo Rezende se você já participou ao longo da semana, tá bom? Hoje nós temos estreia no programa Vejam Só. Pela primeira vez veio ao Vejam Só o pastor Marcos de Almeida. Ele é ministro da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Paz e graça, pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Heber. Uma alegria, um prazer, privilégio estar aqui com vocês para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre os princípios fundamentais da fé cristã. E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? A Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão? Ela fica em Manalapa, na Rua Tito, número 240. Rua Tito? Em São Paulo, aqui em São Paulo. Rua Tito, se não me engano, tem uma igreja presbiteriana lá. Tem próximo ali. Ali perto. Foi a igreja onde eu fui batizado. Ok. Lá é Rua Roma. Rua Roma, muito próximo, pertinho. Exatamente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Me sinto bem-vindo, obrigado. Do outro lado, você já conhece o debatedor. Muita alegria recebemos o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor de teologia. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, pastor. É um prazer a gente estar novamente aqui, né? Como disse o pastor Marcos, a gente poder compartilhar da palavra e um tema assim tão interessante, né? Realmente é um prazer. Agora, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Rua Santa Romana, a 288. Fica a próxima Avenida Edgar Facó, a Ponte do Piqueri. Então, ali na próxima marginal do Tietê, ali é Rua Santa Romana 288, próximo à Ponte do Piqueri. Muito obrigado pela do senhor. O tema de hoje é complicado, é um tema teológico. Então, pega aí um caderninho para você anotar as referências que vão ser dadas, tal, e depois
Caso você tenha dúvidas, você pode inquirir os nossos convidados por intermédio do site do programa ou o seu pastor. De preferência, inquira todos. Não, né? Então vamos lá, vamos ver a matéria que apresenta o tema. Da mesma forma que às vezes nos perguntamos se Judas estava simplesmente cumprindo o plano que Deus tinha para a sua vida quando traiu Jesus, surge a dúvida de que se Jesus não pecou, foi para cumprir o plano de Deus. Se ele não era capaz de pecar, como é que Jesus é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas? Como mostra o versículo de Hebreus. Porque não temos em sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqueles que defendem a impecabilidade de Cristo acreditam que Jesus não poderia ter pecado. Aqueles que defendem a pecabilidade de Cristo acreditam que Jesus poderia ter pecado, mas não pecou. E você? Qual opinião você defende? Bom, independente da resposta, se ele, Jesus, não podia pecar, qual foi o propósito da tentação? Apesar de Jesus ser 100% humano, ele não nasceu com a mesma natureza pecaminosa com a qual nascemos. Ele certamente foi tentado da mesma forma que somos tentados. Isso é, que tentações foram a ele apresentadas por Satanás, mas mesmo assim permaneceu sem pecado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não cometeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Que Deus tinha um propósito ao permitir que Jesus fosse tentado no deserto é evidente pela declaração: foi levado pelo Espírito ao deserto. E é claro que Jesus nos deixa o exemplo de como devemos responder às nossas tentações em nossas próprias vidas. Mas você acredita que Jesus poderia ceder às tentações e cair em pecado, frustrando totalmente o plano de Deus para a salvação? Acha possível? Bom, vamos discutir esse assunto agora no programa Vejam Só. Muito bem, é isso aí, essa é a questão que se coloca e você pode participar, aliás deve, né, usando a nossa página na internet. Jesus poderia ceder às tentações, frustrando o plano de Deus para a salvação? Então, lá no vejamsó.pr, né, você tem a nossa enquete, tem o espaço para você colocar seus comentários e tal. Isso vai nos ajudar a discutir. Estamos recebendo pela primeira vez o pastor Marcos de Almeida, ministro da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, e eu queria saber como é que ele responde, na primeira fala dele, a pergunta tema. Bom, eu respondo que Jesus não poderia cair no pecado, ele era passível de ser tentado, mas ele não poderia. Não há nele, né, qualquer mudança nesse sentido. Jesus não poderia cair em pecado. Por quê? Porque quando a gente estuda o campo maior da cristologia, há um campo específico chamado unio personalis, que é uma expressão em latim que trata da união perfeita de Jesus Cristo. Então é um pressuposto básico para todo cristão que Jesus é 100% Deus e 100% homem. A gente entende pelo texto de Gálatas 4:4, então anote esse texto que ele é bem importante, que diz que Deus enviou o seu Filho pré-existente, nascido de mulher. Então foi a natureza divina, não é, que se fez carne, conforme vai dizer o texto de João 1, versículo 14. Ou seja, Deus se veste de carne e quando você vai ler em Lucas 1, versículo 35, diz que o Espírito Santo de Deus gerou um ente santo em Maria. Então nós estamos pensando em duas naturezas, né, santas que formam a pessoa de Jesus Cristo. Jesus tem uma natureza divina, santa, e também tem uma natureza humana que também é santa. Certo. Agora, resumindo, para Jesus seria impossível pecar. Impossível pecar. Ele é passível de tentação, mas não é passível de pecar por conta da sua natureza. Ok. Depois eu tenho várias perguntas para depois, não? Vamos deixar para depois. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor de teologia.
Como é que o senhor responde a mesma pergunta, tema? Jesus poderia ceder às tentações frustrando o plano de Deus para a salvação? Eu já penso, diferente do pastor Marcos, eu creio que Jesus poderia sim ceder às tentações. Não apenas ele era tentado, mas havia em Jesus essa possibilidade de escolha, né, de escolher pecar ou não pecar. Eu penso que quando nós olhamos para Jesus, a gente tem que olhar para Jesus pensando assim nas naturezas de Jesus, tanto divina quanto humana, mas quando entra nesse aspecto dele está assumindo o nosso lugar, né, e a gente vai ver muito disso na questão bíblica, nós temos que olhar para um Jesus realmente mais o lado humano dele. Né? Porque eu percebo que quando nós olhamos para Jesus como divino humano, e nós entendemos que não há mudanças em Jesus, mas as mudanças acontecem em Jesus. Eu penso que se nós pensarmos até questões físicas de Jesus, né? Se olhar, ele é divino humano, mas também no aspecto humano ele tinha uma carne, ele foi criança, ele pensou como criança, ele agiu como criança, então o pensamento dele com certeza acompanhou também um processo humano normal. Então eu penso não só no sentido espiritual, mas também nesse aspecto realmente de Jesus como homem, como ser humano, né? Até fisicamente mesmo. Se essas mudanças foram possíveis nele, até no aspecto físico, então eu penso que também nós temos que olhar para a questão da possibilidade ou não dele pecar dessa maneira também, que havia nele esse lado humano dele que se comportaria como um ser humano com possibilidade de escolha de pecar ou não pecar. Então, reverendo Fontinelli, para o senhor, Jesus não pecou porque não quis. Exatamente. Eu creio que Jesus ele pecou porque ele não quis. Né? A condição de Jesus é de escolha, e ele escolheu não pecar. Né? Então eu entendo que a possibilidade tinha, se ele escolhesse pecar, mas ele escolheu não pecar. E se ele pecasse, o que aconteceu? Se isso viesse a acontecer, né, aí nós costumamos pensar, e talvez aí eu tomaria até a ideia de impossibilidade dele pecar, assim, nesse sentido de que, olhando que ele é Deus, ele sabia da missão, então eu sei que Jesus jamais ele ia tratar isso de uma maneira assim tão simples como o ser humano trata. Mas se isso viesse a acontecer, eu penso que aí realmente nós seríamos condenados eternamente, porque ele é o único que era possível, né, realmente nos resgatar da nossa natureza pecaminosa também. Né? E à medida que ele for debatendo, dá para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão, se ele tinha pecado nele ou não. Tá bom. Muito bem, agora é você. Ouviu os dois eruditos de plantão aqui no estúdio, né? Agora é você que vai para a nossa página na internet para se deparar com a nossa enquete. Então responda a enquete pelo site vejamsó.com.br e a enquete tem a seguinte pergunta: você crê que Jesus tinha a capacidade de pecar caso quisesse? Né? Se Jesus quisesse pecar, ele teria essa capacidade de pecar? Primeira resposta, sim. Como diz o reverendo Fontinelli. Segunda resposta, não. Né? Como diz o pastor Marcos de Almeida. E a terceira resposta é, não sei. Como diz eu. Né? Como digo eu. Então, vote na enquete que você pode ganhar o kit da Jo Rezende. Depois eu mostro ele para você. É muito importante que você participe. Tá? Vamos lá. Pastor Marcos de Almeida, da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, ele diz que é impossível para Jesus pecar. Então, a pergunta que o telespectador está fazendo, pastor, a pergunta do telespectador eu faço depois. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para nós o que o senhor quer dizer quando o senhor usa a frase que o senhor repetiu 2 ou 3 vezes. Ele era passível de ser tentado, mas não podia pecar. O que significa ser passível de ser tentado? Então, uma coisa importante para a gente entender e pensar é que Jesus, de fato, é o único homem que foi gerado de uma maneira santa depois de Adão, que nasce sem nenhum pecado. Ele nasce numa condição, né, de não ter nenhum pecado. Né? Então, primeiro pressuposto que eu quero estabelecer aqui. Né? E a questão de ele vir ao mundo com um propósito debaixo de um plano de Deus, um plano de salvação, imprimia ou dá essa possibilidade de ele ser tentado, tanto que o texto vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou e não havia possibilidade, porque isso haria e mexeria com os atributos da divindade. Deus é um ser imutável, portanto ele não pode mudar, não pode sofrer alterações, e se ele pecasse, de fato todo o plano de salvação
todo o plano de salvação cairia por terra, como é a pergunta, a proposição do programa. Então ele era passível de ser tentado, mas não passível de mas pecar. não passível de pecar. Isso. É diferente, né? Então aí vem a pergunta que eu acho que o telespectador está fazendo, pelo menos eu faria, né? Que é a seguinte: todas as vezes que o diabo tentou Jesus, e não foi só a tentação no deserto, o diabo estava fazendo figuração lá, porque o diabo sabia que Jesus não poderia pecar. O que ele estava fazendo lá? Papel de palhaço? Cada ser vai agir de acordo com a sua natureza. A natureza de Satanás é tentar destruir, ele não tem outra coisa a fazer. Agora, a natureza divina é uma natureza diferente e Jesus jamais poderia agir contrário à sua própria natureza. Tanto que ele vai responder para o diabo, lá em Mateus capítulo 4, a seguinte frase: não tentará o Senhor teu Deus. Pastor Fontinelli, como é que o senhor entende essa questão? Jesus poderia agir contrariamente à sua natureza? Então, o que eu penso é o seguinte, pastor, quando nós olhamos essa questão de Jesus, o fato, como o pastor Marcos colocou, Jesus ele é o único que nasceu sem o pecado, sem o pecado que veio de Adão. Né? A partir do momento que Adão pecou, a palavra diz que o pecado passou a toda a humanidade. E Jesus, até pela maneira que ele foi gerado, né, ele realmente nasceu sem pecado. Então, Jesus ele não tinha natureza pecaminosa dentro dele. Mas Jesus estaria na mesma condição, eu vejo, que Adão estava lá no Éden. Quando Adão foi criado, o Adão também não tinha natureza nenhuma pecaminosa nele. Então, o Adão não tinha nele em si nenhum tipo de imperfeição, porque Deus o fez perfeito. A prova diz que quando Deus fez todas as coisas, inclusive o homem, Deus viu que tudo era muito bom. Então, se eu olhar a questão de Adão, eu vou perceber que não precisa existir uma natureza pecaminosa na pessoa para que aí sim ela tenha a tendência de cair numa tentação. O Adão não tinha natureza nenhuma pecaminosa e ele caiu na tentação de Satanás e pecou. Então eu penso que é mais uma questão de escolha, uma decisão de obediência ou não, do que praticamente é um sentimento interior que seja me impulsionando para aquilo. Né? Então nesse sentido que eu vejo que Jesus, independentemente dele ter ou não, o fato, quer dizer, ele não tem, né? Podemos afirmar que ele não tinha essa natureza pecaminosa humana, mas isso não impedia dele fazer uma escolha, uma opção, porque eu vejo Jesus na condição de Adão. Aí até eu relaciono quando Paulo fala acerca do primeiro Adão, segundo Adão, quando ele trata lá em Coríntios 15, comparando o primeiro homem, segundo homem, aquilo que o primeiro homem tinha, a condição de perfeição que Adão tinha, e aí o Adão escolheu pecar, agora vem Jesus uma condição de perfeição e aí Jesus escolhe não pecar. Né? Então eu vejo que é um contraponto aí, inclusive na figura de Adão e Jesus, nesse aspecto, de que ambos, originalmente ali o Adão não tinha realmente natureza nenhuma pecaminosa, foi uma escolha dele. E Jesus estava na mesma condição. E ele nos mostrou que é possível sim escolher sem alegar porque é a natureza pecaminosa que me fez realmente cair nessa. Né? Bom, isso aqui depois a gente vai ter que ir ponto por ponto, né? Agora é a sua vez aí de casa. Você já votou na enquete? Olha só o que você pode ganhar por participar do programa. Hoje nós vamos sortear o kit da Jo Rezende, que todo mundo que participou ao longo da semana também está concorrendo. Você sabe que a Jo Rezende é uma terapeuta capilar, ela tem mais de 40 anos de experiência, né? E ela tem lá um monte de produtos e um salão para fazer o cabelo voltar a nascer. Então não é só o que você pode se tornar também um cliente da Jo Rezende. Aliás, o pastor Maruti, que esteve aqui essa semana, já né? E tem um aqui que você acha que está querendo ir para lá. Tem desconto, viu, pastor? É só dizer que você esteve no Vejam Só. Aliás, ela te conhece, que ela assiste ao programa. Solta o tape da Jo. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kits de beleza que você pode adquirir pelo meu site,
kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. E além do kit, tem também, olha só, esse livro aqui da Jô, Spa em Casa, Um Dia de Beleza no Conforto do Seu Lar. Ela e a Beth escreveram esse livro mostrando como você pode cuidar da saúde, da beleza do cabelo, da pele, da unha. Só não cuida da alma, né? Usando produtos que você tem na despensa da sua casa, né? Umas misturas aí que a Jo faz com a Beth e saem produtos, né? Também, mais de 40 anos de experiência, já sabe como fazer, né? Tratar de celulite, calosidade, ixi, tem um monte de coisa aqui. Bom, então, se você for na Jo, já pede o livro para ela também, tá? Antes de chamar o intervalo, vou mandar um ósculo santo muito especial para o irmão lá de Valparaíso, em Goiás. É o irmão Manuel Oliveira Filho. Ele assiste com a sua família todas as noites ao Vejam Só. Muito obrigado. Um ósculo santo aí ao povo de Valparaíso, Goiás, e muito especialmente ao irmão Manuel Oliveira Filho. Obrigado pela audiência de vocês aí. E premiar o irmão Itar Victor. Ele mora em Caicó, no Rio Grande do Norte. E ele foi quem sugeriu que estamos discutindo hoje. Vai ganhar esse presente aqui da produção do programa, tá? É o comentário ao livro do profeta Malaquias, escrito pelo irmão professor Davi Correia, que já está com o senhor, né? Ele partiu no ano passado, foi esse ano, eu acho, e está com o senhor. Mas ele escreveu, uma das últimas obras dele foi o comentário acerca do livro de Malaquias, um trabalho fantástico, inclusive vem com um DVD, né, com as palestras, as aulas que o professor Davi dava a respeito do livro de Malaquias. Presentão. Caso você queira um presente como esse, você tem que seguir o exemplo aqui do Itar Vitor, né? Pegar o site do programa, que é o vejamsó.com.br, ou então o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, ou o Twitter, que ainda existe, né? Twitter, @programa Vejam Só, e fazer a sua sugestão de tema, né? A sua sugestão de pauta. Olha, eu queria que vocês discutissem o seguinte tema. Não o assunto. O assunto a gente recebe de monte, mas aí não vale, né? Você tem que discutir o seguinte tema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O exemplo de assunto, vestes masculinas e femininas. Esse é o assunto. Agora, se você quiser transformar isso num tema, você fala assim, será que os pastores deveriam abolir o paletó e a gravata para não ficar parecido com os políticos de Brasília? Aí é o tema. Sensacional. Aliás, é um tema bom. Sensacional. Vamos pautar. Tá aí a minha sugestão, um tema bom, né? Muito bom. E você entendeu a diferença entre assunto e tema? Pautou o tema, você ganha um presente, tá? Legal. Vamos para o intervalo, depois a gente volta aqui com o Vejam Só, seu Vejam Só, e a continuação do nosso debate. Esse é o programa Vejam Só. Eu tenho um recado para você que me acompanha no blog ebercocarelli.blogspot.com.br, né? É o endereço onde estão algumas coisas que a gente põe lá, né? E tem um sermão novo, né? Perdidos no Espaço. Muita gente acompanhava. Você chegou a assistir a Perdidos no Espaço? Não é do seu tempo, né? Não é do seu tempo. Não, mas era uma série muito legal, né? E eu usei como introdução a uma mensagem baseada no livro de Romanos, capítulo número 8. Dá uma conferida lá. Tem também um texto sobre as quartas de final da Copa do Brasil,
do nosso especialista de esporte. Além de vídeos, mensagens em áudio, artigos. Dá uma conferidinha lá no blog, tá bom? Agora sim. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só, é hora de você aparecer na nossa telinha. E a primeira fotografia de hoje vem de Sardo, em Minas Gerais, tá? É o Carlos Magno Evangelista. É o evangelista Carlos Magno. Ele mora em Sardoá, nas Minas Gerais. Valeu, Carlos Magno. Deus te abençoe. De Queimados, no Rio de Janeiro, o Edson Freitas, né? Ele está lá com uma página homenageando o Vejam Só. Que legal. Valeu, Edson. Deus te abençoe. De Piraquara, no Paraná, Cristiano Moraes e a Tamiri Moraes, né? Tamires Moraes e o Cristiano. Casal que assiste ao Vejam Só juntos. Talvez nos debates dividam as opiniões, né? E aí, tem que prevalecer a do marido? Será? Lá no Mato Grosso, numa cidade muito bonita, chamada Fortuna, deve ser linda, né? Uma cidade que chama Fortuna, deve ser maravilhosa. Mas maravilhosa é quem mora lá, a Tânia. Tá aí, ó, a Tânia de Fortuna, no Mato Grosso. Obrigado pela audiência, viu, irmã? Imperatriz, no Maranhão, tem a família, o Genival, Felipe e a Beatriz. Olha só que bacana, lá no Maranhão, hein? Assistindo todo mundo ao Vejam Só. Um monte de gente aí não tem idade para assistir ao Vejam Só, né? Mas tá acordado até essa hora. Legal. Se o pai tá junto, não tem problema nenhum. Valeu, Genival. Deus te abençoe. E a última foto é um monte de gente. Olha, Pastor Humberto, a Nádia Andrade, o Gabriel Vinícius e a Gabriele Vitória, tá? Então, ó, Pastor Humberto, a Nádia Andrade, o Gabriel Vinícius e a Gabriele Vitória. Só não disseram aonde moram. Então vamos fazer outro autorretrato, postar lá no facebook.com/programa Vejam Só, dizendo onde moram. Porque assim, vocês concorrem ao presente que a gente vai dar no fim do ano, tá? Para todo mundo que participar. Muito bem. O tema de hoje é difícil, né? Tem a ver com a teologia. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, é ministro da Igreja Metodista Livre, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, reverendo. A ideia de que Jesus pudesse pecar não é uma ideia assustadora e não beira a heresia? Eu diria o seguinte, eu penso que o contrário, na minha maneira de ver, né, com todo o respeito ao posicionamento contrário que muitos têm, eu acho que aí sim me parece mais uma heresia. Ou seja, aquela preocupação que a gente tem é de reconhecer que Jesus realmente assumiu a forma humana. Aí eu vou me reportar às seitas lá do primeiro século, o movimento como de Serinto, né, que o próprio apóstolo João lá diz, é aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Por quê? Porque havia uma discussão já naquele tempo, e essa dificuldade de aceitar que realmente tinha carne humana, né? Porque havia discussão naquele tempo. Bom, se Jesus era Deus, e Deus é perfeito e puro, Jesus não podia ter carne, porque a carne é pecadora, né? Então havia aquela ideia lá antiga já de separar o material do espiritual, e se Jesus realmente tivesse a natureza humana, então ele tinha a carne como ser humano, então ele não podia ser Deus ao mesmo tempo, então aí Jesus não tinha carne, Jesus era apenas um espírito, uma aparição, e aí o apóstolo João vem lá e combate dizendo, não, isso aí na verdade é errado. Ele diz, por quê? Aquele que não confessa que Jesus vem em carne, esse não é de Deus. Então essa discussão já vinha, eu acho que, por isso que eu digo assim, me parece que quando nós temos essa preocupação de reconhecer essa possibilidade de Jesus pecar, aí que me parece sim mais com algum tipo de heresia que existiu no passado, onde nós achamos essa impossibilidade de, ao mesmo tempo, conviver uma natureza humana com a natureza divina de Jesus. Mas quando eu penso nisso, eu queria fazer uma colocação, onde que eu vejo a possibilidade de Jesus pecar? Quando nós olhamos a tentação de Jesus, lá no deserto, aí eu posso dizer que a tentação que Jesus passou realmente poderia levá-lo ao pecado se ele cedesse. Só que é diferente da nossa tentação. Ou seja, quando nós pensamos em pecado, eu penso normalmente assim, como eu tenho a natureza pecaminosa, então eu posso ser tentado em, de repente, agredir alguém, posso ser tentado em algum tipo de prática imoral. Então nós achamos que às vezes nós temos essa tendência de escolher coisas que agradam a nossa carne, que nós somos nosso prazer carnal.
Então a minha tentação é nesse lado. Será que eu poderia pecar agradando a minha carne, algum prazer da minha carne? Mas quando eu olho para a tentação de Jesus, lá eu percebo que a tentação de Jesus ela tem a ver com a missão de Jesus. E aí ela difere da nossa. Então Jesus não precisava da natureza pecaminosa para ele ser tentado, mas ele tinha uma missão. E as propostas que Satanás coloca diante de Jesus, propostas em relação à missão de Jesus. Por quê? Jesus veio, primeiro, para ser conhecido como Filho de Deus, como Messias. Jesus veio para realmente mostrar para Israel que ele era o prometido. E Jesus veio realmente para resgatar a criação caída. Quando Satanás chega diante de Jesus, ele faz uma proposta que tem a ver com o ministério de Jesus. Então ele chega para Jesus, olha, é como se ele estivesse falando assim, ó, você é soberano, você tem poder sobre todas as coisas, então mostre que você é Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Jesus veio para se mostrar como Deus. A segunda tentação, você não quer que Israel saiba que você é o Messias? Então salta do pináculo do templo, que você vai acabar com toda essa liderança que está aí na nação, porque eles vão perceber que você é o Messias, porque vão ver os anjos te socorrendo. Você não veio para resgatar a humanidade? Para que você tem que ir lá para a cruz sofrer tudo isso? Eu te entrego tudo isso agora, porque tudo isso me foi entregue. Né? Então, as propostas de Satanás, na verdade, para Jesus, eu vejo que eram propostas em relação à missão de Jesus, para que Jesus tentasse encurtar o caminho, para que Jesus não fizesse as coisas dentro do tempo que Jesus sabia que tinha que ser feito e da maneira que tinha que ser feito. Né? Então, a tentação de Jesus não é semelhante à nossa. Né? Uma tentação de um pecado de natureza carnal, simplesmente, mas é uma tentação de desobedecer e fugir da missão e propósito que ele tinha. Então ele poderia pecar? Poderia, se ele seguisse um caminho diferente do que estava proposto. O pastor Marcos de Almeida, ele é ministro da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, e ele disse que não, que para Jesus era impossível ocorrer o pecado, certo, pastor? Sim, isso mesmo. Mas isso não é diminuir, como o reverendo Fontinelli acabou de dizer, o conceito de encarnação, espiritualizando demais a pessoa de Jesus? O gnosticismo do primeiro século, conforme foi dito, no viés do cetismo, de fato propunha uma impossibilidade daquilo que é espiritual ter o material. Então é diferente do que nós estamos tratando aqui, no meu ponto de vista. Uma coisa é esse dualismo gnóstico que propõe que tudo aquilo que é espiritual é bom. Inclusive, esse gnosticismo propunha um Deus que cria o mundo espiritual e um demiurgo, um outro Deus que cria o mundo material. Eles são opostos, né? Hoje, a gente tem hoje essa figura naquela figura do Yin, interessante, né? Que é um viés maniqueísta. Então, a questão lá de 1 João, que foi citado, no meu ponto de vista, é diferente. Por quê? Porque ali é a impossibilidade do ser espiritual se misturar com a matéria, que é má. O espírito é bom, a matéria é má. Diferente. O que nós estamos pensando aqui trata-se de uma distinção ontológica. E quando a gente vai trabalhar o conceito de Deus, né, na sistemática, a primeira coisa a entender é que aquele que cria todas as coisas, ele necessariamente é diferente ontologicamente daquilo que ele cria, porque senão não seria o Criador. Ou seja, aquela causa, o ser, o Deus que cria todas as coisas, ele não tem a mesma natureza e nem os atributos da criação, até porque ele não poderia ter criado nada. Então, o que eu estou defendendo e defendo pelo texto é o seguinte, que a natureza divina precede a natureza humana e não ao contrário. Não foi a natureza humana que recebeu a divina. Ou seja, eu não posso conceber, em hipótese alguma, a ideia de que Deus, o Deus encarnado, então você tem lá em João 1, enarcherologos, na expressão do grego logos, e depois no versículo 14, o logos, né, foi feito carne, né? Ou seja, a carne é a humanidade e se une de uma maneira para sempre, né? Jesus Cristo hoje está em carne e osso. Isso é uma coisa difícil algumas vezes, viu, pastor? As pessoas entenderem que Cristo hoje está, não é, em carne e osso, porque o que ressuscita não é a parte imaterial, mas é o corpo. Então, faço defesa e jamais num viés gnóstico. Então, pelo fato da natureza humana, né, tomar a natureza divina, tomar a natureza humana, precedendo, então eu dizer que havia nele a possibilidade de pecar, não de tentar. Concordo com o pastor Pedro nesse ponto, que nele havia a possibilidade
de ele ser tentado, mas jamais a possibilidade de pecar, porque eu estou conferindo à divindade o fato de que Deus poderia pecar. E se Deus pode pecar, ele age contra a sua própria natureza. Mas, pastor, isso é fazer dos evangelhos um teatro. O que aconteceu lá não foi uma luta de Jesus contra os demônios. Não foi uma luta de Jesus contra as tentações, nem contra o pecado, nem contra... Foi só uma representação gráfica da obra de salvação. Se você olha de um ponto de vista apoteótico daquele momento, até poderíamos passar pela nossa cabeça isso. Mas quando a gente pensa, como foi dito aqui, a proposta do programa, que nós estamos pensando num plano de salvação, onde a plenitude dos tempos acontece exatamente nesse momento do Império Romano, tem um monte de coisa envolvida nessa sua fala, que envolve aí a gente fazer um estudo da aliança de Deus desde o momento em que Adão peca ali, né, do pecado. Deus, vai dizer Efésios, né, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então eu gosto de uma expressão que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O plano de Deus não é apenas aquele ponto final, mas é toda a história. Aí a gente vai ter que discorrer sobre a linha histórica. E nós vamos fazer isso, calma lá. Okay. Toma sua água aí que eu já tenho umas perguntas. Só uma colocação que eu queria aproveitar e fazer. É nesse aspecto que você perguntou ao pastor Marcos que eu penso que o João, quando ele fala lá que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, né, é um problema, por quê? Seria uma encenação. Se o sacrifício de Jesus por mim na cruz, se o sofrimento todo dele, que demonstrou que levou sobre si, como Isaías já profetizava, as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas iniquidades, né, pelas pisaduras dele eu fui sarado, quer dizer, tudo aquilo seria um teatro. Então, se eu não perceber realmente essa possibilidade humana em Jesus, né, Jesus sofrendo como homem, quando o Pai chega lá e o desampara, no momento da cruz, onde ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ali eu percebo nitidamente que é um rompimento, em certo sentido, da divindade com a humanidade de Jesus. O pecado está sobre Jesus. O pecado está ali sobre Jesus homem, e o Pai, naquele momento, tem que virar o rosto para ele. Então, houve realmente em Jesus essa natureza humana? Eu creio que sim. No sentido, com possibilidade, sentir o que o ser humano sente, de ter essa possibilidade de desistir, inclusive. Tá, mas aí o senhor tem que explicar para nós o seguinte. O senhor falou que as tentações de Jesus foram de natureza diferente, porque a missão dele era outra e tal, e ele não tinha inclinação ao pecado como nós temos, né? Mas o livro de Hebreus fala que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E aí? Quando eu vou para João, 1 de João 2,16, o que ele fala? Que o que está no mundo e que leva as pessoas ao pecado? A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Se nós percebemos as tentações humanas, a gente pode enquadrá-las nesses 3 pontos. Né? E se a gente for para a tentação de Jesus, lá no deserto, também podemos enquadrar da mesma maneira. A questão que foi diferente é no sentido assim, de que a maneira de tentar Jesus não tinha como usar de algo que estivesse dentro dele como nós temos a natureza pecaminosa. Em Jesus não tinha isso. Então a tentação segue outra forma, porque não tinha natureza humana, mas acontece nos mesmos moldes da tentação humana. Reverendo, explica uma coisa aqui. Tá, o que você está querendo me dizer é o seguinte, não adiantava o diabo chegar para Jesus e falar, olha, cobiça aquele negócio, porque não tinha cobiça dentro dele, certo? Sim. Para mim, ele pode chegar e cobiça aquele negócio, porque existe cobiça dentro de mim, é isso? Sim, exato. Eva também não tinha cobiça e o diabo fez ela cobiçar o fruto. Então, é aí que eu coloco essa questão, que na verdade foi uma escolha que eles fizeram lá. Adão e Eva, eles escolheram. O pecado de Adão e Eva é diferente do nosso. Sim, foi uma escolha. Por quê? Quando Deus mostrou toda aquela questão para eles, depois Deus disse para eles não tomarem da árvore. O que Satanás, o que foi a tentação de Satanás? Lá no hebraico, o que Satanás chega e fala? A ideia lá é assim, vocês serão deuses e conhecedores do bem e do mal. Não estava dizendo que como Deus conhecedor do bem e do mal, mas vocês vão ser deuses. Então a tentativa do ser humano naquele início ali foi, realmente pensou essa possibilidade, bom, eu posso ser Deus. Né? Então foi uma escolha que eles fizeram, mas não que tinha essa cobiça dentro deles. Né? Tá. Já é diferente de quem nasce hoje, depois de Adão. Deixa eu pegar aqui agora o pastor Marcos de Almeida. Tem que distribuir as pegação, né? Pegação no pé. Pastor Marcos, o senhor falou algumas vezes que Jesus não poderia pecar porque isso seria contra a natureza dele, certo? Exatamente. Mas a natureza é divina. Agora, Jesus morreu e Deus não morre.
morrer na cruz também não é ir contra a natureza de Jesus? Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós não estamos pensando em duas pessoas, mas uma só, 100% humano, 100% divino. O texto de Gálatas 4:4 diz que Deus enviou um ser pré-existente. Jesus Cristo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas um não é o outro. O Pai não é o Filho não é o Espírito, o Espírito. Então nós temos já uma distinção ali de pessoas dentro da Trindade, que eu sei que é um outro assunto, mas lembrando e reforçando a minha tese de que nós não estamos lidando com duas pessoas que estão em crise dentro delas. Há uma vontade, né? Uma vontade no aspecto humano e outra vontade no aspecto divino. Não. Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Ele não vai agir contra a sua natureza. E outra coisa, Deus pode agir contra a sua própria santidade. Por quê? E exatamente por isso que Jesus pôde cumprir aquilo que nós chamamos de morte vicária, que é a morte substitutiva. Ele substitui. O plano de Deus contempla que Jesus necessariamente tem que fazer aquilo no lugar do homem, mas não necessariamente semelhante ao homem. Uma coisa interessante para a gente dizer também é o seguinte, que é o status do homem antes da queda que foi citado e o status de Jesus na sua gestação, Lucas 1:35. O status do homem, e eu vou usar uma expressão em latim que a gente usa em teologia, é posse non peccare, posse capacitação, né? Que também vem do verbo no grego dynamis, ali, é a capacidade de não pecar. Então o homem tem essa capacidade, Cristo não. Cristo, quando o Espírito Santo gera dentro de Maria um ente santo, o estado de Deus é diferente, é non posse peccare, é diferente. Então a gente... De onde o senhor tirou essas frases do latim? Do texto sagrado? Não, a gente formula a teologia a partir de um método... Então vamos pegar o texto bíblico, que eu não lembro de ter lido nenhum versículo que fale isso. Fale o quê? O que você está dizendo? Que era impossível para Jesus não pecar. Por causa da sua natureza humana. Deixa eu citar então para você o texto de Colossenses 2:9. Porque nele está habitando, verbo no presente, no texto original, corporalmente toda a plenitude da divindade. E para Deus é impossível mudar a sua natureza. O senhor está falando de Colossenses? Colossenses, em Colossenses, Paulo está falando do Cristo glorificado. Porque a doutrina da kenosis, do esvaziamento, não combina com isso que o senhor acabou de falar. O próprio Paulo escreveu Filipenses dizendo que Jesus abriu mão da sua glória e se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Jesus de Colossenses não é o Jesus de Filipenses, né? Então, o Jesus encarnado, o Jesus aqui da cruz, que poderia ou não, o Jesus que morreu, aliás, o senhor não respondeu para mim. Se pecar contraria a natureza divina, morrer também não contraria? Eu penso que não, por quê? Porque está contemplado na encarnação e por isso que Jesus encarna o fato e a de Cristo ser o sacrifício vivo, já no modelo do tabernáculo, em que a maneira de expiar o pecado é, de fato, alguém morrendo, ou seja, alguém morrendo no lugar do outro. O justo pelo injusto. Por isso que eu defendo... Deus não é imortal? Deus é imortal, tá lá mas o plano de Deus contempla a ideia, a possibilidade, essa possibilidade. Por isso, e por que não poderia contemplar a ideia de tentação real? Então, mas contempla e responde a tua pergunta no começo do programa. Ele é passível de tentação? Sim. Passível e de pecar? A resposta é não. Justamente pelo argumento. Mas qual que é o valor de você ser tentado se você não pode responder à tentação? Justamente pelo fato, pelo plano da graça, da misericórdia, do decreto divino de estabelecer Jesus, ou seja, ele mesmo vindo pagar o preço por alguma coisa que o homem não pode pagar. Concordo, pastor, todos estão contaminados, o pecado original, a depravação total está na humanidade. Sem dúvida alguma, mas o segundo Adão não teria... a tese dele é a seguinte, são dois Adões, o primeiro caiu na cilada de Satanás. O segundo, pelo que o senhor diz, não poderia cair. Não tinha capacidade de cair. Por que não? Ele podia ter a mesma capacidade de Adão e vencer, para desfazer o que o primeiro Adão tinha feito. Eu entendo pelo texto que a maneira como cada um dos dois foi gerado foi completamente diferente. Mas então, Jesus não era um ser humano igual a nós?
Ele era um ser humano igual a nós, porém, não igualzinho a nós. Ele assumiu... Não, deixa eu só encerrar. Tá. Ele assume carne, né? O texto lá em João 1,14 vai dizer isso, que o verbo torna carne, assume carne, para quê? Poder, de fato, cumprir a morte vicária no lugar do homem. Mas a gestação não foi igual, ele não é igual a nós. Ou seja, não houve a participação de José na gestação com Maria. Então, para mim, o texto-chave aqui é Lucas 1,35. O Espírito Santo gera um ente santo. O que está escrito em Lucas 1,35? Vamos lá. Diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria, a sombra, né, do Senhor gerou um ente santo em Maria. Essa ideia de gerar um ente santo... A sombra do Altíssimo te cobrirá e o ente santo que de ti há de nascer, né, é a palavra do anjo Gabriel. Exatamente. Amém. Agora, Adão, quando foi criado, também não foi criado santo? Da maneira como Jesus, não. Por quê? A gestação foi diferente. Deus em pessoa não usou ventre de ninguém, ele criou lá. Mas usou, mas não é o Deus que assume o barro. É diferente. Fala, pastor. Eu vejo assim, realmente o tema é interessante, né? E dá vontade de discutir algumas coisas que não dá. O histórico, o princípio de Cristo, que eu acho que é mais ou menos o segmento que o pastor pensa. Mas aí o telespectador vai ter talvez dificuldade para acompanhar aqui. Mas o que eu vejo assim, o texto de Colossenses que o pastor usou, 2,9, que diz porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando eu olho para Colossenses, tanto Colossenses quanto João, os dois escreveram exatamente nesse contexto que foi citado o gnosticismo, onde havia essa dificuldade, vários segmentos, porque o gnosticismo não foi um movimento único, mas sim um período, uma era, onde surgiram vários pensamentos estranhos. E aí, tanto Colossenses quanto João, eles trabalham nesse contexto. E o Colossenses, quando ele dá essa ênfase, que em Cristo habita, né, a plenitude divina, é porque ele está tentando exatamente acabar com aquela ideia que tinha lá da separação. Olha, não tem como a matéria ter aqui a matéria pecaminosa, ou o lado humano, e ter o lado espiritual de Deus. Então, alguns estavam negando Jesus. Nessa ideia do gnosticismo, tinha alguns que diziam que Jesus era totalmente e outros diziam que Jesus era, então podia ser só espírito. E aí, aqui exatamente Paulo vem dizer aos Colossenses isso, olha, ele é homem, ele tem carne humana, mas nele está também totalmente a plenitude divina. Então eu penso que exatamente ele está enfatizando isso, que realmente é possível conviver em Jesus o lado humano e divino, e a gente sem essa ideia de tentar realmente tirar de Jesus essa possibilidade de realmente ser como um homem. Mas dentro disso, um texto que está me vindo à mente aqui é o momento que Jesus antecede a crucificação de Jesus. Quando Jesus lá fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Daí ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, o espírito, na verdade, está pronto. Esse texto me deixa muito claro de que ali havia uma vontade da alma de Jesus. E a alma de Jesus, a vontade dele era não ir para a cruz. Tanto que ele diz, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Ora, se Jesus tinha uma vontade diferente do Pai, então havia possibilidade de Jesus ali no momento para a cruz desistir de todo o propósito de não ir para a cruz, haveria essa possibilidade. Senão seria uma encenação. Quando ele diz ali, não seja a minha vontade, mas seja feita a tua. Então havia uma vontade do Pai, de Deus, e havia uma vontade humana em Jesus de não ir para a cruz, havia. E ele deixou muito claro isso ali na cruz. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte, se depender eu não quero. Bom, nós vamos para o intervalo. Antes, deixa eu dar aí uma informação muito legal para você que gosta de tecnologia, né? E gosta do missionário R.R. Soares. Você usando o Periscope, você vai poder acompanhar em tempo real todas as várias intervenções que o missionário faz ao vivo, porque o Periscope é sempre ao vivo, né? Então ele vai chamar você e você imediatamente vai vê-lo falando, ensinando, orando, exortando, etc. Como é que você faz? O Periscope é um aplicativo gratuito. Você pega o seu sistema, né? Você depende do seu celular, vai e baixa gratuitamente o Periscope. Aí você se inscreve, Periscope @RR Soares _. O endereço é RR Soares _ dentro do Periscope. Periscope @RR Soares _. Feito isso, todas as vezes que o missionário acionar o Periscope, você vai vê-lo na hora, imediatamente. Tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o Vejam Só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o programa Vejam Só. Deus abençoe
a todo mundo que está aí seguindo a gente, né? Bom, alguns comentários foram postados aqui na página nossa lá na internet, né? O Leonardo César Chagas, ele mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele diz assim, não, ele era e é a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. A respeito do programa, quer dizer que é de grande valia para a humanidade, pois traz questões pertinentes e muito interessantes, ligado no que as pessoas precisam saber. Deus continue abençoando toda a equipe. Glória a Deus, irmão Leonardo. Mas ele concorda, então, né, com o nosso estreante, que eu esqueci o nome. Pastor, desculpa, pastor Marcos. Né? Tamo junto. Vamos lá. O presbítero Raimundo Geraldo Barbosa, ele mora em Santo Amaro, aqui em São Paulo. Se Jesus cair em pecado, já se saberia, não é esse que esperamos. O Senhor é santo, sem pecado, aleluia. Lauro Hélito Lázaro, São José do Rio Preto, em São Paulo. Jesus não pecaria, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Não, que ele não pecou, eu sei, né? Agora, ele poderia... Se Jesus tivesse pecado, o diabo não ia divulgar isso? Com certeza. Divulgaria ou não? Se Jesus tivesse pecado, com certeza. Satanás, com certeza, seria o primeiro a sair falando para os 4 cantos da terra. Walter Cardoso, em Carapicuíba, em São Paulo. Jesus não poderia ser gerado por homens, para que não recebesse a herança do pecado de Adão. Foi por isso que o Espírito Santo gerou Jesus na barriga de Maria, para que ficasse sem a participação do homem. Isto comprova que Jesus jamais poderia pecar, pois sua natureza é totalmente desprovida de qualquer possibilidade de pecado. No entanto, Jesus, para poder fazer a obra de salvação, necessitaria entrar pela porta do mundo, para se tornar homem. Ou seja, Jesus deveria entrar através do útero de uma mulher e se tornar um de nós, homem com corpo físico, porém com as mesmas características que tinha Adão antes da queda. Aí é que está, Walter. Se Jesus tinha as mesmas características de Adão antes da queda, Jesus tinha a mesma capacidade de pecar que Adão teve. Não a nossa. Nós não temos capacidade de resistir ao pecado, mas Adão tinha. Vamos inverter. Adão tinha a mesma capacidade de resistir à tentação que Jesus teve. Só que Jesus resistiu e Adão não. Essa é a sua tese, certo? Essa é a minha tese. Exatamente. O senhor não concorda? Não. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? O site traz. O Oscar Bulcão, de Itaperuá, na Bahia. Os judeus, até os dias de hoje, esperam por um Messias Salvador. Estava determinado desde antes da formação do mundo. Simeão, homem justo, temente a Deus, fora ali revelado pelo Espírito Santo a salvação, no dia em que os pais levaram Jesus recém-nascido para que se cumprisse o uso da lei. Como 100% carne, ele poderia sim, mas manteve-se fiel e obediente ao Pai no cumprimento de toda a profecia e finalidade a que veio na vida. Nossa salvação é vencer a morte e destruir o satânico. Amém. Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Se quisesse, Jesus poderia utilizar o livre-arbítrio e, possuindo a natureza humana, poderia também cometer deslizes. No entanto, o mestre maior, o ungido de Deus, preferiu viver longe das contaminações do mundo para cumprir o seu ministério e fazer a perfeita vontade do Pai. Ele quer que os homens sejam seus imitadores, como bem lembrou o apóstolo Paulo. Pastor Cleverson Pereira do Vale, lá da cidade de Arthur Nogueira, em São Paulo. Larissa, vai lá. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, não pecou e nem poderia pecar. Ele é santo, separado. Ele foi tentado como qualquer ser humano, pois ele também era 100% homem. A grande diferença entre nós e ele é que nós somos pecadores, ele não. Ele cumpriu a vontade do Pai ao derramar o seu sangue na cruz e fez isso porque não tinha pecado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o meu querido irmão, pastor Marcos de Almeida. Pastor, a gente vê na Bíblia que Satanás aparece diante de Deus até lá no céu. No livro de Jó, né? Ele pelo menos até lá, ele aparecia, né? E conversa com Deus, ele argumenta com Deus. Ora, eu queria saber como é que o senhor responderia a seguinte questão. Se o senhor estiver certo, e de fato
Jesus não tinha possibilidade de pecar, não havia nele a capacidade para pecar, caso ele quisesse, né? Se isso é fato, como o senhor tem defendido, o diabo não poderia chegar diante de Deus e dizer, isso é injusto. Isso é injusto porque o senhor me pôs para lutar contra alguém que eu não posso vencer, né? Tinha que ser um segundo Adão. O primeiro Adão eu derrotei. O senhor mandou um segundo, eu vou tentar derrotar nos mesmos níveis, do mesmo jeito, né? Adão também não tinha inclinação para o pecado e escolheu pecar. Jesus não tinha inclinação para o pecado e escolheu não pecar. O diabo não faria essa reivindicação? Olha, até poderia fazer, mas a questão é que nós estamos pensando num plano elaborado, arquitetado por Deus antes da fundo. Ou seja, Deus já estabeleceu já os seus critérios porque Ele é Deus. E aí nós entramos no campo da soberania. Não é uma fuga, mas é uma realidade, né? Agora, qual é a ideia? A ideia é de um Deus que, por sua graça e misericórdia, assume forma, assume a humanidade, mas não se torna duas pessoas. É uma pessoa só. Deus, em Jesus, não vai agir de maneira esquizofrênica. Ora, uma vontade aqui, ora outra vontade lá, e as vontades conflitantes. Eu acho que as vontades ali, uma está submissa à outra pelo próprio texto que o pastor citou. Jesus Cristo, o homem, está plenamente obediente, submisso ao Senhor Jesus, Deus. Mas, lembrando que eu quero frisar isso, que a natureza humana precede a natureza divina precede a natureza humana. Ou seja, é Deus quem vem se veste de carne. Nós não podemos comparar o homem com o Adão. O segundo Adão é diferente. Por isso que ele venceu, né? Por quê? Porque a soberania de Deus estabeleceu um plano, como nós comentamos agora, longo. Não é um plano que se dá apenas ali. Tanto que o texto vai dizer, Gálatas 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob lei, nascido de mulher. Como é que o senhor responde isso? Às vezes na fala do pastor me leva um pouquinho a pensar, quando o pastor citou João, capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo, né, o Logos, estava com Deus. Porque ali, não sei se é nessa ideia que o pastor está colocando, de que a natureza divina precede a humana, porque já existiu o Logos e Deus... Tá. Porque aí eu não sei se daria para eu pensar dessa maneira. Por quê? Ali quando ele fala do Logos é porque realmente todos nós sabemos que o pensamento grego, né, os filósofos gregos, eles viviam em busca do Logos e do arquê, né? Então os filósofos gregos, eles aonde está o Logos, aonde está a origem, né, de todas as coisas. E quando João vai explicar, João responde exatamente dentro do pensamento filosófico da época. Então ele diz, olha, o Logos que vocês estão buscando, o Logos que vocês estão procurando, na verdade é esse que vocês estão vendo encarnado aqui. Ele era Deus, sempre foi Deus, esteve lá, e é o encarnado aqui. Então, quando ele usa a expressão Logos ali, não me parece que João está querendo dizer que já havia uma criação de Jesus antes e depois ela foi colocada na natureza humana. Então o pastor eu concordo, eu entendi então que você não pensa assim. Não. Porque eu sei que algumas pessoas, né, pensam. Isso vai liberar o arianismo, né? Isso, exato. Então aí realmente fica meio confuso. Mas é assim, eu penso que essa possibilidade de Jesus realmente até de sofrer essas mudanças, eu penso que isso é perfeitamente possível uma vez que eu olho ele como ser humano. Porque lá em Filipenses, o que diz no texto que você citou? Que mesmo ele sendo Deus, ele não usou como usurpação a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e veio até assumir a forma humana e morte de cruz. Tá bom, aí a gente vai dizer, mas lá ele está simplesmente falando de um ato de humilhação dele, de se tornar humilde, de se tornar servo. Mas eu penso que ali, né, para se tornar servo, você está abrindo mão de usar dos seus atributos de Deus. Né? A ponto de Jesus depender de José e Maria para cuidar dele, ele precisar do José proteger ele e levá-lo ao Egito quando Herodes queria matar as crianças. Então, os atributos de Deus, eu penso que Jesus, como se ele abrisse mão desses atributos, enquanto ele estava na condição humana, para que realmente ele pudesse nos representar. Tanto que todo o ministério de Jesus vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quando ele vai para o deserto, quem o leva é o Espírito Santo. Quando ele volta do deserto, ele vem fazer milagres no poder do Espírito Santo. Jesus não fez simplesmente os milagres assim, dizendo, não, eu faço porque eu já sou Deus, eu sou soberano. Mas ele se colocou de tal maneira na condição humana, que até milagres que Jesus fazia é aquilo que ele faz como nós podemos fazer.
na dependência do Espírito Santo. Quer dizer, como homem, ele se colocou como homem. E até ele dependia do Espírito Santo para ele realizar a sua obra na terra. E tanto que depois ele diz, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores ainda. Porque ele está dizendo, eu estou aqui como homem. Quem está fazendo através de mim é o Espírito Santo. E não os atributos que ele já tinha pré-existente. Né? Bom, então nesse sentido é por isso que ele não sabia a data e a hora da volta dele, por isso que ele tinha sono, fome, sede. Eu penso que sim, na condição humana é isso que Jesus está afirmando. Assim, como ser humano que eu estou aqui, abrir mão dos meus atributos, realmente sim, eu penso que sim, ele está se colocando dessa maneira. Bom, Sandro de São Paulo. A possibilidade do senhor pecar em sua vida humana era impossível, devido ao seu próprio espírito de natureza santa, que é o próprio Deus. O senhor não foi gerado de modo natural, um milagre, em uma virgem, isentando assim do pecado de Adão. Todo mundo está falando isso. Deixa eu tirar uma dúvida. É verdade, então, que a condição, o pecado é transmitido pela via masculina? Não, o pecado faz parte da humanidade. Isso é uma coisa importante para entender o que acontece lá em Gênesis capítulo 3. Né? Então a gente entende que o pecado foi da humanidade, não foi de um ser individual. Quando o pecado entra, que é o princípio de morte que torna todos passíveis de corrupção, né? Essa é a ideia que a gente tem do pecado. Quando o pecado acontece, né, ele atinge, afeta a humanidade como um todo. Sim, mas ele é transmitido. Nós todos nascemos pecadores porque o nosso pai era humano e ele transmitiu a nós a sua semente, né? A semente dele é maculada pelo pecado. E Jesus não nasceu com natureza pecaminosa, o pai dele não era humano, é isso? Não, porque o Espírito Santo gerou em Maria um ente santo. A construção é muito interessante. É a mesma ideia que está lá em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí Deus começa a colocar ordem no caos. Então, a ideia de um Deus que se veste de carne, que toma carne, que assume a natureza humana e uma unidade que nunca mais se separa até o dia de hoje. Né? O Jesus é 100% homem, 100% Deus até o dia de hoje. Né? Essa é a ideia de um Deus que vem para, de fato, cumprir o seu plano estabelecido antes da criação do mundo. Nesse ponto eu queria só levantar um ponto. Quando o pastor, uma das suas teses, né, mostrando que não havia possibilidade de Jesus pecar, porque mudaria, e Deus é imutável, e Jesus é a Deus, é um atributo de Deus. Eu penso que até nessa colocação sua, né, quando você coloca que até hoje, então, Jesus realmente assumiu a forma humana, e se eu vou chegar no céu, e eu vou ver a figura de Jesus lá, então houve uma mudança em Deus. Né? Em certo sentido, houve uma mudança que Deus assumiu para sempre, a partir do momento que ele assumiu, deixou de ser o que era para tornar-se ser humano. Tanto que hoje vai ser possível ver Deus quando eu chego no céu, porque a forma de Jesus em Cristo, porque eu vou ver Jesus Cristo. Quer dizer, quando eu olhar para ele, eu vou ver Jesus. Não é a imagem invisível do Deus invisível? Exato, exato. Então tá certo. Exato. Então houve mudança. É possível haver mudança em Deus? Sim. Eu creio que é possível. Então haveria possibilidade de mesmo Jesus tendo um atributo santo, ele poderia escolher pecar? Poderia. Mas ele escolheu não pecar. Hoje o meu computador aqui, ou eu, estou muito devagar. Vamos lá. Então, o Senhor não foi gerado de modo natural, mas por um milagre em uma virgem, isentando assim o pecado de Adão. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 2, verso 9, não diz de qualidade, mas sim, aí ele citou o termo grego, theotis, ou seja, Deus é pleno, ele é pleno de Deus. O verbo não deixou de ser Deus ao se fazer humano. É a pleroma na kenosis, no esvaziamento. É a plenitude no esvaziamento. Daí seria impossível Jesus pecar, apesar de humano, as profecias previram isso. Sandro, eu questiono a sua argumentação aqui com base, e já vou ler aqui, o versículo, capítulo 2, já que você citou o capítulo 2 de Colossenses, eu também vou citar, a partir do versículo número 13. Acompanhe a leitura aí, Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Está falando de Jesus, é claro, né? Tendo cancelado o escrito que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Está falando de Jesus, encarnado na cruz.
E, presta atenção, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os verbos são de alguém que luta e vence. O livro de Apocalipse inteirinho vai se reportar a essa cena e exaltar o Jesus que venceu e que humilhou os principados e as potestades. Isso aqui não é figuração, pastor. Houve uma luta lá, que Jesus podia ter perdido, mas ele venceu. Por isso eu creio que é sim Jesus pecar. Ele não pecou, mostrando para Adão que Adão foi um banana. E ele sabe que foi, né? A humanidade inteira vai acusar ele lá do céu, né? Mas Jesus resistiu com a mesma capacidade que Adão podia ter tido. E vence. E Adão não foi para a cruz. Jesus teve que ir para a cruz. Jesus teve que receber todo tipo de sofrimento, porque a nossa dor, a nossa angústia foi tudo jogada sobre ele, né? E aí? Como é que o senhor explica Colossenses 2,15? Então, o próprio texto de Colossenses vai dizer lá em capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós estamos tendo a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Minha tese é simples. É a seguinte: Deus mantém os seus atributos enquanto encarnado. Eu não acho que ele se esvazia dos seus atributos. Ele continua sendo Senhor, ele tem a onisciência, ele sabe o que o outro está pensando, ele opera os atos que Deus operaria dentro do plano, dentro de uma determinação, dentro de um ato soberano, de um Deus gracioso, que olha de fato para a humanidade, se veste de carne para resgatar um povo, para redimir os seus eleitos, e de fato, ele, lógico, ele é passível de tentação, ele é homem, ele vai lutar, mas sem qualquer possibilidade de pecar. Passível sem tentação, impossível de pecar. Por quê? Até porque, senão todo o plano de Deus seria frustrado no fato que a humanidade de Jesus suplanta a sua divindade. E aí nós poderíamos, como o pastor Heber falou, poderíamos cair em alguma heresia lá antiga, tipo ebionismo, adocionismo e outras heresias do primeiro século, heresias cristológicas. Me chamou a atenção, pastor, até pela colocação que o irmão fez aí, quando ele fala da questão do pléroma, da plenitude, que até a gente discutiu aqui. Essa palavra pléroma, que foi traduzida em alguns aspectos aí por plenitude, né? Há outro texto que fala da plenitude dos tempos e tal, é uma das palavras que eu acho mais lindas no Novo Testamento, exatamente por essa ideia. O pléroma é uma palavra, para mim, assim, meio misteriosa. Quando ele fala, por exemplo, da plenitude dos tempos, ao mesmo tempo que ele mostra o desgaste de uma geração, uma nova geração chegando, mas o que eu percebo de tudo isso é que a plenitude, a palavra plenitude, a ideia em si, seria uma convergência. É um mistério onde você consegue convergir tudo para aquilo, aquilo é o ponto. Ali você consegue atrair tudo para aquele centro.
E quando ele fala aqui de Jesus tendo a plenitude da divindade, eu penso que a preocupação de Paulo não é de enfatizar muito esse lado divino de Jesus, mas sim de enfatizar esse mistério. Jesus sendo 100% homem, como nós todos cremos, 100% Deus, e esse mistério, a plenitude, é essa convergência, essa junção. Como entender esse mistério? Né? Então, nesse aspecto, eu vejo que aí sim é mistério, porque não vai prevalecer o lado divino, mas há possibilidade do lado humano também prevalecer, sim. Só que ele optou realmente por fazer prevalecer o que ele veio para fazer, que era a sua missão de resgatar a humanidade. Mas o que eu entendo do texto que o pastor leu, que complementa o texto que eu havia lido, na mesma epístola, talvez a diferença seja, para o pastor, Jesus sempre foi tudo aquilo que Paulo leu, ou escreveu. Para mim, não. O que Paulo está escrevendo, dizendo assim, com aquilo que Jesus fez na cruz, ele resgatou toda a criação. Por isso que ele usa o termo reconciliou consigo, com Deus, todas as coisas. Reconciliou, estavam separadas. Né? Na verdade, assim, Deus criou o mundo espiritual, o mundo material, colocou o homem como a síntese dos dois mundos. O ser humano é matéria e espírito, concorda? Aí o que o diabo fez? O diabo tinha sido expulso do mundo espiritual, veio ao mundo material e para ter acesso à humanidade ele precisava do elo dos dois mundos. Conseguiu derrubar Adão para poder ter acesso ao mundo material de Deus. Quem entregou a chave do mundo para Satanás foi Adão, porque era o elo entre o mundo espiritual e o mundo material. Jesus vem como espírito e matéria, como segundo Adão, e desfaz o que o primeiro Adão estava fazendo. Então, por isso, ele reconcilia com Deus todas as coisas criadas. É assim que eu entendo esse texto. Né? Posso falar? Posso? Pode. Não, eu só quero fazer a citação de Efésios, do 3 em diante, que a construção no grego é o seguinte, que Deus nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A expressão lá no grego é pró-katabolis cosmos. A ideia é que Deus nos escolheu, que esse plano que é o tema nosso aqui, da salvação, não é um plano, não é isso que está sendo dito aqui. Eu só quero reforçar isso. Não é um plano que está sendo arquitetado numa situação apoteótica ali da cruz. Não, esse é um plano que vem antes de Deus alicerçar, estabelecer. O argumento de Paulo colabora com isso, por quê? Porque reforça de fato que aquele que cria todas as coisas tem atributos próprios que não se perde. Por quê? Porque senão não é criador. Então a ideia, a lógica de Paulo, tanto aqui em Filipenses que foi citado, em Efésios, é que esse Deus soberano na eternidade já estabeleceu um plano infalível. Por quê? Porque ele é Deus. Aí concordo. E quando é que esse plano foi efetuado? Antes da fundação do mundo? É o que o texto de Efésios diz. Então, não. O texto de Efésios não diz isso. Não, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nos elegeu. Nele antes nos elegeu. O plano não se realiza antes da fundação do mundo? Não. Porque senão não precisa de história. Não, então, desculpa, eu não me lembro de ter dito isso, que se realiza antes. Eu estou dizendo o seguinte. Eu perguntei para o irmão agora. Desculpa, sorry. Quando que o plano de Deus se realiza? Okay. Não, o plano de Deus se realiza em todo o plano. Inclusive na história. Inclusive na história e também na apoteose. Claro. Não estou nem negando e nem contradizendo nada disso. Eu quero reforçar o argumento de que eu penso de fato num Deus que se veste de carne e que jamais perde seus atributos. Bom, agora eu estou muito curioso, porque eu ouvi 2 teólogos de mão cheia aqui e agora eu vou ouvir os leigos que a nossa repórter entrevistou com a mesma pergunta. Vamos lá. Jesus poderia ceder às tentações e cair frustrando totalmente o plano de Deus para a salvação? Não. Porque Jesus, apesar de ter se tornado um homem comum como nós, mas ele não tinha como cair em tentação. Dá-se para se basear no que eu estou falando, no que diz que nós vamos nos tornar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala que quando nós fomos ascendidos aos céus com Jesus, após o arrebatamento, nós vamos ter um corpo incorruptível. Ou seja, impossível de pecar novamente, né? Até mais perfeito, né? Se formos atentar para isso com mais cuidado, do que o próprio Adão. Porque Adão e Eva não tinham pecado, mas eram corruptíveis, tanto que se corromperam. Mas nós vamos ter um corpo incorruptível. Então, se nós vamos para o incorruptível, que não pode pecar, imagina Jesus.
É claro que Jesus, se ele quisesse fazer isso, ele faria, mas Jesus é sábio, né? E é o próprio Deus, jamais iria se expor ao pecado sabendo a destruição que ele é, né? Não, mas é o projeto de Deus em Jesus foi para que ele nos mostrasse que poderia vencer as tentações. Então, ele poderia, mas ele não escolheu isso. Eu acredito que não, porque ele era também 100% Deus, né? Ele veio como Deus, mesmo em forma humana, mas ele era cheio do Espírito Santo, então eu creio que não. Como homem, ele poderia ter pecado, mas porque a própria Bíblia diz que ele suportou, se esvaziou de si mesmo e ganhou a forma humana. A forma humana não se opôs à forma divina. Então, como homem, ele poderia, mas ele suportou até o fim. Eu acho que não. Entendeu? É assim uma pergunta um pouco complicada, mas eu acho que não. Acho que ele não pecaria, não. De jeito nenhum. Isso é blasfêmia. Isso eu acredito que é blasfêmia. Jesus jamais cederia isso. A Bíblia relata que ele foi filho de Deus perfeito. Não pecou em nenhum momento. Ele se fez pecado por nós, mas em nenhum momento pecou. Ele é perfeito. Ele é a perfeição de Deus. Acho que sim, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele era homem e Deus. Então assim como ele sendo Deus, ele tinha todo o poder, ao mesmo tempo ele era carne, passando no nosso lugar as mesmas tentações como está escrito, né? Então eu acredito que Jesus ele nos deu um grande exemplo que através dele a gente consegue vencer o pecado, né? Como homem, ele teve as possibilidades de falhar, de errar, como qualquer ser humano, né? Mas ele resistiu, ele suportou, né? Ele foi sujeito, como qualquer ser humano, mas a missão dele e o amor e o respeito aos planos de Deus fez com que ele permanecesse fiel e justo até o fim. Muito bem. Eu sei que você ficou com dúvidas, eu também. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o site do programa, vejamsó.com.br, na aba convidados você tem o endereço, o contato, né? O endereço não, o contato, do pastor Marcos de Almeida, ministro da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, e também do reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Mande suas perguntas para eles e discuta as respostas com o seu pastor. Com o seu pastor, a sua pastora, eles vão ter prazer em ajudar você. O importante é que você se aprofunde nas escrituras. Muito obrigado, pastor Marcos de Almeida, reverendo Nilson, Deus abençoe. Correndo então, Jô Rezende, quem ganhou? Quem foi? Nilson Inácio de Caetés, lá em Pernambuco. Valeu, Nilson, que Deus abençoe. E a gente se encontra no próximo Vejam Só.